O que está prestes a acontecer pode mudar o panorama do futebol português e talvez até abalar as estruturas do mercado de transferências como conhecemos. Um verdadeiro diamante do futebol mundial, desejado por gigantes da Europa e com uma legião de fãs apaixonados no Brasil, pode estar a caminho da Liga Portugal Betclic. E não se trata de uma promessa ou de um nome emergente. Falamos de um atleta com provas dadas nos maiores palcos internacionais, cuja qualidade já é reconhecida mundialmente. A possível chegada deste craque ao futebol português tem feito correr muita tinta nos bastidores, e o Sporting, sempre atento às oportunidades estratégicas, já se posicionou nos bastidores com um plano ambicioso que pode mudar tudo. Antes de revelarmos o nome que está a incendiar os corredores de Alvalade, pedimos, como sempre, que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem já o vosso comentário. Acham que esta contratação seria um golpe de mestre ou um risco demasiado alto para os cofres leoninos? Nos últimos dias, enquanto as atenções estavam viradas para as habituais movimentações de pré-temporada, uma informação começou a circular entre jornalistas brasileiros e agentes europeus. Um dos nomes mais mediáticos do futebol sul-americano estaria prestes a sair do Fluminense rumo à Europa. Até aqui, nada de novo. A Europa há muito se habituou a acolher os maiores talentos vindos do Brasil. No entanto, o que realmente chama a atenção é o desdobramento desta transferência, que poderá ter implicações diretas e profundas em Portugal, mais concretamente no Sporting Clube de Portugal. E o mais impressionante é que tudo começou com a saída discreta, mas muito significativa, de um jogador colombiano que preferiu dar o salto para a Premier League, abrindo uma vaga que poderá ser ocupada por uma estrela de calibre mundial. O nome que está a agitar o mercado é Richarlison, internacional brasileiro e atual jogador do Tottenham. Segundo informações fidedignas, o Fluminense, clube onde Richarlison despontou para o futebol, está decidido a repatriar o avançado, aproveitando o encaixe financeiro conseguido com a venda de John Arias ao Wolverhampton. A vontade do jogador em regressar ao Brasil existe, mas o custo da operação é absolutamente astronómico para a realidade do clube carioca. Falamos de cerca de 30 milhões de euros. E é precisamente aqui que entra o Sporting, que acompanha atentamente o desenrolar da situação e está disposto a entrar na corrida com um plano financeiro criativo e uma proposta desportiva altamente sedutora. Richarlison, com 27 anos, é um jogador de intensidade rara, conhecido pela sua entrega em campo, capacidade goleadora e polivalência no ataque. A sua passagem por clubes como Watford, Everton e Tottenham consolidou-o como um nome forte da Premier League e a sua titularidade recorrente na seleção brasileira é prova clara do seu valor. No entanto, a última época em Londres ficou aquém das expectativas e o próprio jogador, em entrevistas recentes, deixou escapar o desejo de reencontrar a felicidade dentro das quatro linhas, seja regressando ao seu país ou aceitando um novo desafio onde seja protagonista. É precisamente essa brecha emocional que o Sporting quer explorar, apresentando-se como uma alternativa que alia visibilidade europeia, ambição desportiva e estabilidade. O plano dos Leões passa por convencer Richarlison de que Lisboa pode ser o palco ideal para a sua reinvenção como jogador. O projeto liderado por Frederico Varandas e Rui Manuel Borges tem vindo a apostar em jogadores com perfil de afirmação imediata, e a chegada de um nome tão sonante como o de Richarlison seria vista como um statement de poder, tanto para os adeptos como para os rivais diretos. Para isso, o Sporting estaria disposto a avançar com um modelo de negócio que envolveria investidores externos, patrocinadores estratégicos e até parcerias comerciais com o Brasil, numa manobra que lembra, em parte, o que clubes como Benfica e o Porto já fizeram no passado com estrelas internacionais. Fontes próximas da SAD leonina garantem que os contactos preliminares já aconteceram e que Richarlison mostrou-se surpreendido positivamente com o interesse do Sporting. Apesar da forte concorrência, nomeadamente do FC Porto e do próprio Fluminense, os verdes e brancos acreditam que têm trunfos suficientes para seduzir o jogador. Um dos pontos fortes do argumento leonino é a possibilidade de Richarlison jogar regularmente na Liga Europa e, quem sabe, voltar a brilhar ao ponto de garantir o lugar firme na próxima convocatória da seleção brasileira. Além disso, o ambiente familiar de Lisboa, a forte comunidade brasileira e a crescente valorização do campeonato português junto dos olheiros internacionais jogam todos a favor. A operação, claro está, não é simples. Com um valor estimado em 30 milhões de euros, Richarlison representa um dos maiores investimentos de sempre na história do futebol português e, sem dúvida, o maior da história do Sporting. No entanto, internamente, há uma crescente convicção de que este é o momento certo para arriscar. O clube procura um nome capaz de incendiar os adeptos, aumentar as receitas de merchandising, atrair novos patrocinadores e, sobretudo, elevar o nível competitivo da equipa principal. E quem melhor do que Richarlison, um jogador carismático, talentoso e habituado aos grandes palcos, para assumir esse papel? Nos corredores de Alvalade, o entusiasmo é visível. Apesar de todas as dificuldades logísticas e financeiras, há uma fé crescente de que esta pode ser uma daquelas oportunidades únicas que não se repetem. A direção do Sporting sabe que terá de ser engenhosa para montar a operação, mas vê na possível chegada de Richarlison não apenas uma contratação de peso, mas sim uma viragem de página. A equipa técnica, liderada por Rui Manuel Borges, já terá inclusive começado a delinear opções táticas que incluam o brasileiro como peça central no ataque
e a estrutura está pronta para agir rapidamente caso o sinal verde seja dado. A nível financeiro, a direção está a estudar todas as possibilidades legais e estratégicas para tornar o negócio viável. Um dos cenários em cima da mesa passa por uma parceria com fundos de investimento ligados ao futebol sul-americano, que ajudariam a suportar parte dos custos em troca de uma percentagem futura numa eventual venda. Outra hipótese é a cedência de naming rights de ativos do clube, como a Academia Cristiano Ronaldo ou áreas comerciais do estádio José Alvalade. O objetivo é claro, fechar a contratação sem comprometer o equilíbrio financeiro da época. Por outro lado, o Fluminense não está disposto a desistir facilmente. A ideia de repatriar Richarlison é mais do que uma questão desportiva, é um projeto emocional para os adeptos tricolores. O clube carioca vê no regresso do avançado uma oportunidade de resgatar a identidade ofensiva e trazer novamente grandes nomes para o Brasileirão. Contudo, mesmo com o dinheiro da venda de Arias, os 30 milhões de euros ainda representam um obstáculo quase intransponível, a não ser que surja uma engenharia financeira milagrosa ou uma venda adicional de outro atleta. O FC Porto, por sua vez, aparece como um concorrente silencioso, mas atento. Os Dragões têm mantido o interesse sob sigilo, mas segundo alguns intermediários, já terão mesmo feito chegar uma sondagem formal ao Tottenham. No entanto, ao contrário do Sporting, o FC Porto enfrenta algumas restrições orçamentais e possíveis limitações impostas pelo fair play financeiro da UEFA, o que poderá dar uma ligeira vantagem aos Leões nesta corrida. A estratégia dos portistas poderá passar por esperar que o negócio não avance com o Fluminense e depois tentar uma abordagem mais agressiva, dependendo da resposta de Richarlison. Enquanto tudo isto se desenrola, o Tottenham também tem uma palavra a dizer. O clube inglês não vê com maus olhos a saída do jogador, sobretudo após uma temporada em que Richarlison não conseguiu afirmar-se como a principal referência ofensiva. A direção dos Spurs procura renovar o seu plantel e libertar espaço na folha salarial, e vê a saída do brasileiro como uma boa oportunidade para recuperar parte do investimento feito. Nesse sentido, os ingleses não colocarão grandes entraves à negociação, desde que a proposta seja sólida e financeiramente convincente. A especulação em torno de Richarlison tem ganho contornos quase cinematográficos nas redações desportivas do Brasil, e o nome do Sporting Clube de Portugal, que inicialmente aparecia como uma hipótese remota, começa agora a ocupar um lugar central nas manchetes e nas análises dos principais meios de comunicação. Em São Paulo, cidade que respira futebol a cada esquina, jornalistas experientes e analistas de mercado desportivo já consideram o cenário lisboeta como uma das alternativas mais realistas para o avançado brasileiro. O interesse do Sporting, ao contrário do que muitos pensavam ser apenas mais um rumor de verão, foi sendo confirmado por múltiplas fontes próximas do jogador e de representantes da SAD leonina. Essa reviravolta tem sido tema de programas de debate em horário nobre e de longas colunas de opinião em jornais como o Globo, Lance e o OL Sport, onde se sublinha que a estrutura do futebol português, especialmente no Sporting, oferece exatamente o tipo de estabilidade e projeção de que Richarlison precisa neste momento da carreira. No Rio de Janeiro, berço do Fluminense e cidade natal de Richarlison, a emoção dos adeptos mistura-se com uma espécie de frustração crescente. Muitos torcedores tricolores, embora desejem o regresso do craque, começam a admitir que o poder de fogo financeiro do clube carioca dificilmente será suficiente para competir com uma estrutura europeia sólida como a do Sporting. Comentadores como Renato Maurício Prado, Walter Casagrande e Mauro Cesar Pereira já destacaram em direto a inteligência do Sporting ao entrar discretamente nesta corrida e elogiaram o clube leonino por reconhecer o momento certo para atacar uma oportunidade de mercado tão rara. Se a transferência se concretizar, o Sporting não só ganharia um reforço de peso, como também aumentaria consideravelmente a sua exposição mediática a nível internacional. A presença de Richarlison em Alvalade atrairia a atenção global, colocando os Jogos dos Leões no radar de milhões de adeptos e de meios de comunicação de todo o mundo. Isso, por si só, já representa uma vitória em termos de marketing e branding, duas áreas que a direção do clube tem procurado reforçar nos últimos anos. Para os adeptos, a simples possibilidade de ver Richarlison com a camisola verde e branca já gera entusiasmo. As redes sociais estão ao rubro, com milhares de mensagens a pedirem à direção para avançar com tudo nesta contratação. Hashtags como Cardinal Richarlison no Sporting e Cardinal Leão Brasileiro já circulam entre os trending topics nacionais, e há até petições de adeptos a exigir um esforço adicional por parte da administração leonina. O ambiente é de euforia contida, mas crescente. Fica, no entanto, a grande incógnita. Conseguirá o Sporting reunir todas as condições necessárias para concretizar uma das contratações mais bombásticas da sua história? A resposta, para já, continua envolta em suspense. Mas uma coisa é certa, o clube está a mexer-se, os contactos existem e a ambição é real. Agora, tudo dependerá das negociações, da vontade do jogador e da capacidade do Sporting em montar um plano à altura deste sonho. E tu, achas que Richarlison devia vir para Alvalade? Escreve nos comentários a tua opinião. Se queres continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos sobre esta possível contratação histórica, não te esqueças de te inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o teu like. A qualquer momento,
podemos ter novidades de última hora que vão abalar o mundo do futebol português. Fica connosco no Notícias e Rumores do Sporting.